Muito bem, voltamos. Eu tive a graça, a alegria de estar aqui com meu querido irmão Márcio Azevedo e a minha irmã Ivone Damasceno. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus traga resposta à sua oração conforme a sua vontade. Ivone, fique em paz. Nosso Deus está cuidando, como sempre tem cuidado, né? Da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, João, nosso querido irmão João. Dá tudo certo. Márcio, fique em paz também, querido. Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Como sempre ele tem cuidado, né? Deus não deixa nada solto, nada descoberto. E o cuidado de Deus para a nossa família, para a nossa vida, tem sido constante. Muito bem, Márcio. Muito obrigado a todos pela participação. Nós vamos entrar no tema hoje, Angélica. Vou precisar da sua ajuda. Bom dia, irmã Célia. Seja muito bem-vinda. Você que está aqui conosco, queira participar, é só levantar sua mão virtual para que você dê a sua participação também. Vamos falar de um tema hoje, Angélica, que ainda cria certos questionamentos em alguns irmãos. E nós vamos falar um pouquinho nesses 25 minutos que aqui estamos para falar sobre esse assunto e trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos. É sobre o milênio. Há alguns comentários, talvez equivocados, de alguns irmãos, sobre a questão do milênio, irmãos. Nós vamos avaliar aqui alguns pontos, quando começa, o que vai acontecer durante o milênio, na terra, no céu. Algumas pessoas, Angélica, chegam a afirmar que durante o milênio nós vamos estar julgando os ímpios. Mas será que é assim mesmo, Angélica? Nós vamos estar julgando ímpios? A Bíblia fala de juízo, né? Os justos reinarão no céu, né? Mas será que nós vamos estar julgando mesmo os ímpios? Temos condições de julgar alguém? Vamos avaliar isso dentro da luz da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. E vamos falar sobre o milênio. Apocalipse, capítulo 20. Esse capítulo tem 15 versículos, mas nós vamos avaliar alguns pontos desse capítulo. Apocalipse, capítulo 20. Já achou aí, Angélica Damasceno? Você que é uma potência. Pastor Robson não está conosco, por alguma razão, né? Mas estamos aqui. Muito bem. Eu quero começar lendo com vocês o capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse abismo, queridos, não é outra coisa a não ser o planeta Terra. Existe um conceito equivocado aí fora de que esse abismo é o inferno, aonde o Senhor Jesus Cristo foi. Diz alguns evangélicos, alguns pastores, líderes religiosos, que Jesus Cristo, quando ele morreu, ele foi lá no inferno com uma chave e tirou um monte de gente que estava lá no inferno. Na visão deles, o inferno é um lugar onde as pessoas ficam queimando eternamente. Uma vez que alguém já está condenado, não tem como restaurar, irmãos. Esse abismo aqui não é outra coisa a não ser o planeta Terra. E essa corrente aqui é uma cadeia de circunstâncias, irmãos. Não existe uma corrente literal, porque Satanás é um espírito, é um anjo, é um ser espiritual. E nós vamos ver dentro da Bíblia, né, essa circunstância em que ele se encontra preso. E quando é que começa o milênio, Angélica? Você sabe mais do que eu o começo desse milênio, não é? O versículo 12, ele diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando é que começa esse milênio, Angélica? Quando nós, assim que Jesus voltar, Jesus volta e nós vamos para o céu,
E a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele durante 1000 anos, né? Então, a prisão de Satanás começa justamente daí, porque os salvos vão estar com Jesus e ele no abismo, nesse planeta, só ele, os demônios, porque os ímpios estarão mortos, né? Então, os salvos estarão com Jesus no céu. E aí o milênio começa. Esse texto, Angélica, eu vi um pastor falando que a questão do inferno é ensinada aqui nesse texto de forma literal. Eu não consigo ver literalidade nesse texto no que diz respeito ao inferno, onde as pessoas vão ficar queimando eternamente. Primeiro, pelo seguinte, a vida eterna, de acordo com a Bíblia, é para um grupo de pessoas. De acordo com a Bíblia, a vida eterna é só para os salvos, é só para os remidos do Senhor. E aí surge uma pergunta, Angélica. Se a vida eterna é só para os salvos, como é que o ímpio vai viver eternamente queimando? Eles não respondem isso porque não tem base bíblica. O ímpio não terá vida eterna, irmãos. A vida eterna é só para os salvos. Então, essa ideia de que o ímpio vai ficar queimando eternamente não tem base bíblica. Eles não conseguem explicar como é que o ímpio tem vida eterna, se a vida eterna é só para os salvos. Então, E a Bíblia, Mário, viu, Mário? E a Bíblia deixa bem pois, claro, a Bíblia deixa bem claro, em algumas passagens bíblicas, por exemplo, lembra de Sodoma e Gomorra, quando a Bíblia fala, né, queimando pelo século dos séculos, não está queimando mais, é uma questão de, realmente, como você falou, é a cadeia de circunstâncias, né? É uma consequência eterna, não é Deus, a essência de Deus é o amor. Apesar do homem ter dito não a Deus, e o homem não vai viver eternamente com Deus, porque para viver a vida eterna com Deus, você precisa sonhar, amar, estar com Deus. O ímpio não estaria satisfeito com isso. Então, o ímpio precisa ser destruído, até por amor, pelo amor de Deus, que Deus tem pelo ser humano. O ímpio precisa ser destruído, porque não tem coisa pior do que viver. Imagine você viver eternamente em pecado. Pior seria viver eternamente queimando. Então, Deus é amor. O ímpio escolheu a destruição, ele escolheu a morte. Ele vai passar pelo momento dele, mas a consequência é que vai ser eterna. Perdeu eternamente a chance de estar com Deus na eternidade. e outra coisa, Angélica, o ímpio, ele é uma escolha, né? Não É, tem esse negócio de salvação é destino. Uns não foram feitos tem. para salvar. Não, salvação é escolha. E o ímpio, a Bíblia chama esse ato que a Angélica falou de obra estranha. O profeta Uhum, Isaías revela que é uma obra estranha. Por que é estranha, irmãos? Porque Deus é um Deus de amor. Ele não vai permitir que os ímpios vivam eternamente em pecado. Por isso, precisam ser eliminados. É estranho porque Deus ama, Deus criou para que todos possam viver eternamente, e ele agora vai ter que desfazer. O e essa milênio, prisão, queridos, e pois não, essa prisão de Satanás é porque, infelizmente, para Satanás, o maior prazer dele é tentar, né, as pessoas. E ele não vai ter mais a quem fazer isso. Então, ele é estará o preso. versículo, é o versículo 3, Angélica, que você acabou de citar aí. Ó, lançou no abismo, Ele não fechou vai, e o verso, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então, ele tem prazer em enganar. isso. Algumas Ele tem pessoas prazer dizem, no mal, Angélica, né? exato, algumas pessoas dizem que Satanás se alegra com isso. Irmãos, Satanás não tem nenhum tipo de alegria. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, de acordo com Gálatas capítulo 5, alegria é fruto do Espírito. Então, Satanás não tem o Espírito de Deus, então ele não tem alegria. O que ele tem é sargasmo, é zombaria. Então, quando ele ri, não é um riso movido pelo Espírito Santo, é um sorriso de ódio, de desprezo, sargás. Né? Então, esse negócio de dizer que Satanás tem alegria em
fazer a pessoa sofrer. Não é verdade, irmãos. Quem tem alegria somos nós, que temos o Espírito Santo, que é fruto. Amém. Alegria é fruto do Espírito. Então, essa conversa aí de que Satanás se alegra com o sofrimento do ímpio, ele não tem alegria nenhuma. É sargasmo puro, irmãos. É uma zombaria, é um riso de zombaria, de desprezo, ok? Uma outra coisa, queridos, que vai acontecer no milênio é a ressurreição dos santos, irmãos. A Angélica falou no início que o milênio começa com a volta de Jesus. E aqui há uns acontecimentos que demonstram isso. Quando Jesus voltar, a cidade santa, ou, aliás, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar, todos eles, não é? E está no versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fonte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Veja, irmãos, nesse momento Cristo volta, os mortos em Cristo ressuscitam, todos nós que morrermos em Cristo seremos ressuscitados e seremos levados para o céu. Depois que o Senhor leva o seu povo para o céu, aí começa o milênio, irmãos. Versículo 5, Angélica. O que é que acontece no versículo 5? Os restantes dos mortos não reviveram, ou reviverão, né? Até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, o milênio começa exatamente quando Cristo volta, os mortos em Cristo ressuscitam, e agora sim, os salvos vivos, juntamente com os salvos que ressuscitaram, serão transformados no abrir e fechar dos olhos. Eu estava lendo aquele livro Anjos, de Ellen White, e ela fala, irmãos, que os anjos que nos acompanham, esse anjo que está com você aí, que está comigo aqui, que a gente chama de anjo da guarda, é ele que vai nos tomar pelas mãos e vai nos levar para encontrar com Jesus nas nuvens. E nesse trajeto, Angélica, de uma semana até a cidade santa, né, o céu, o terceiro céu, nesse trajeto, as famílias se reunirão para nunca mais se separarem. Que coisa Amém. maravilhosa. Imagine, Amém. Angélica, você reencontrando Dona Terezinha, sua mãe, né? Nesse trajeto aí, ó, não vai ser na Amém. ressurreição, ela vai ressuscitar, tá? E aí, nesse trajeto até o céu, o Senhor vai devolver sua mãe, todos aqueles que morreram em Cristo, reunirão novamente as famílias para nunca mais se separarem, irmãos. Aí começa o milênio, a cidade, queridos, esse planeta, algumas versões, algumas igrejas ensinam, não é só são várias igrejas que ensinam, queridos, que depois que Jesus Cristo voltar, a sua igreja subir, as pessoas vão ficar ainda aqui na Terra tendo oportunidade. Alguns chamam isso de arrebatamento secreto, ou seja, serão arrebatados, começa o milênio e vai ficar aqui na Terra um grupo de pessoas que terão uma segunda oportunidade, mas eu não li ainda isso na Bíblia, eu ainda não encontrei isso, Angélica, na Bíblia. Eu quero ler com vocês um texto, está lá no livro de Jeremias, por gentileza, abra sua Bíblia aí, que vai nos deixar claro de que não haverá segunda chance coisa nenhuma. E a terra vai ficar desolada, em Jeremias capítulo 4. Olha como vai ficar a terra durante o milênio. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao verso 26. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao verso 26. Diz assim a palavra: olha só como vai ficar a terra quando o milênio começar, quando nós subirmos para o céu. Verso 23. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Como é que vai estar a terra? Toda em trevas. Lembra de Gênesis capítulo 1, a formação? Como era a terra? Sem forma
e vazia, e havia trevas sobre a terra, sem forma e vazia. Verso 24, olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia o quê? Não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, quer dizer, esse texto deixa claro que a terra vai ficar novamente vazia, sem forma, porque haverá um grande terremoto, não vai ficar nada em pé, tudo vai sair do seu lugar, não é? E a terra ficará um deserto, irmãos. Interessante que, se você voltar lá para Apocalipse, você vai ver que o Senhor chama as aves para o banquete dos mortos. A terra vai estar toda coberta de cadáver, e as aves que aqui estiverem vão comer tanto cadáver que vão morrer também. Não haverá vida em nada, absolutamente nada. Apenas Satanás e seus anjos, queridos, estarão nesse planeta. A terra vai estar completamente vazia. Então, essa filosofia, essa doutrina de que haverá um arrebatamento, e depois desse arrebatamento, os que ficarem aqui durante 1000 anos terão oportunidade. Irmãos, tudo isso aí é conversa fiada, irmãos. Não tem nada a ver com a Bíblia. É engodo, é mentira de Satanás. A terra ficará desolada, completamente destruída e vazia. Se você prestar atenção no capítulo 20, verso de 1 a 3, você vai ver que a Bíblia diz que é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha, 1000 anos, irmãos. 1000 anos preso, e depois ele é solto pouco tempo. Deixa eu abrir o microfone aqui para o Robson. Bom dia, Robson. Dê a sua participação, amigo. Bom dia, meu irmão Mário. Bom dia, irmãos. Mas essa é uma das estratégias de Satanás, né, Mário? Ele não quer que o homem saiba que morreu, acabou a oportunidade. A porta se fechou para ele. Então, o inimigo colocou, assim, essa semente, né, do homem, para dizer que após a morte, ou seja, após a vinda de Cristo, a subida, quem vai ficar aqui ainda tem oportunidade de vida. Puro engano. Nada disso irá acontecer. Morreu, está selado o destino para a vida ou para a morte. Obrigado, Robson. Valeu, amigo. O texto que eu citei agora há pouco, Angélica, sobre o banquete das aves, está em Apocalipse, capítulo 19. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no verso 17 e 18. Olha como diz o texto. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Por que eles vão comer carne dessas pessoas? Porque todas elas estarão mortas. Essas pessoas estarão completamente... Aqui se refere aos ímpios que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. E depois que o Senhor pegar a sua igreja, a Bíblia fala, ela diz que pelo resplendor da glória de Deus, essas pessoas morrerão. Elas vão ver Jesus voltando, a igreja do Senhor é levada para o céu, e todos os ímpios que eles vão morrer, irmãos, durante 1000 anos ficarão mortos. Agora, queridos, o que acontecerá durante o milênio? Apocalipse 20, versículo 6. Vejam, a minha Bíblia diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha, nós que trabalhamos, né, aqueles que ainda trabalham, quando nós chegamos no mês de férias, eu fico, sabe, naquele estado de alegria, 30 dias de férias. Agora imagine 1000 anos de férias desse mundo de pecado, irmãos. E aí, Angélica, o sorriso de Angélica. E aí, dona Célia, 1000 anos de férias. Esse é meu sonho, Mário. Na verdade,
Na minha mente sempre passa que 1000 anos vão ser um presente de Deus, para a gente esquecer tudo. Vai ser um presente, você está Maravilhoso. contemplando tudo aquilo que Deus passou, né? Preparou para a gente, são nosso presente. É por isso que a Bíblia diz que nós reinaremos, né? Reinaremos. Somos filhos de rei, então vamos reinar com ele. Sim, sim, filho de rei, somos príncipes. Isso, Imagina vamos reinar com reinar, ele. reinar com Cristo. Esse reinar aqui, queridos, é fazer parte do seu reino mesmo. Literalmente, não é? Isso aqui não é simbologia. É 1000 anos de reinados ali. Eu fico imaginando, Angélica, eu já tentei imaginar de todas as formas, minha cabeça começa a doer, começa a Não dá arder. para Senhor, condições. eu não vou ficar imaginando, se vou ficar doido, eu quero ter a surpresa, porque vai ser maravilhoso essa surpresa. Agora, queridos, vejam, durante esse período de 1000 anos no céu, a terra vai estar desolada, Satanás preso, né, os ímpios mortos, toda a terra em trevas. Ellen White diz, queridos, que assim como no dilúvio, você já deve ter lido isso no livro Patriarcas e Profetas, Satanás queria fugir do dilúvio, Deus não permitiu, irmãos. Satanás e seus anjos ficaram no dilúvio, preso. Durante aqueles 40 dias chovendo, Satanás ficou ali, que Deus não permitiu que ele saísse. A mesma coisa vai ser no milênio, irmãos. Ele vai ficar preso aqui. Não é uma circunstância, queridos. Não é que uma corrente que vai acorrentar. Não. Deixa eu tentar explicar melhor. Imagine Ô, que você está Mário, dirigindo. Oi, ô, Angélica. Mário, Oi. quando a gente estuda sobre o dia da expiação, que a Bíblia diz que o bode Azazel ele foi levado para o deserto, ele ficou Isso. preso, né, no deserto, é porque deserto é lugar realmente inabitável. Então, o bode Azazel era levado para o deserto justamente, né, Ali é símbolo de Satanás. simbolizando os pecados de todos sobre ele. No dia da expiação era feito isso, e ele ficava lá até morrer. Então, Satanás ele vai ter 1000 anos para ele refletir mesmo. Ele nunca vai se arrepender, mas ele vai refletir no que ele fez. No que ele fez, ele não vai conseguir fugir disso, porque ele não tem mais Verdade. como tentar ninguém, como enganar ninguém. Então, vai ser um tempo onde ele e os próprios demônios vão poder refletir no mal causado à humanidade e a eles, né? Então, é bastante tempo. Com E, como certeza. você disse, no dilúvio, a irmã White disse que ele temeu pela vida dele, né? Temeu pela vida Mas, dele, exatamente. aqui, quando Jesus voltar, ele sabe que o destino dele qual é. Ele sabe que ele vai ter 1000 anos num lugar, num ambiente completamente escuro, fedido, né? Desorganizado, horroroso, e ele vai entender realmente tudo aquilo que ele fez, mas infelizmente, nunca, jamais vai se arrepender, porque ele perdeu a chance do arrependimento, né? Perdeu a oportunidade. E outra Então, coisa, Angélica, que chama a atenção, desculpa eu interromper, minha irmã, a serva do Senhor disse que as trevas e o mundo em caos representam o reino de Satanás. Esse é o reino dele. Durante 1000 uhum, anos ele vai reinar em absolutamente nada. é, Um reino podre, trevas, esse é o reino de Satanás, queridos. Não exato. é todo Enquanto mundo isso, que os fala salvos reinarão nos céus, isso, né? 1000 anos. Serão glorificados e estarão realmente reinando, a Bíblia diz, com Deus e com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Agora, Angélica, no capítulo 20, versículo 12, ele diz assim: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Queridos, esse texto deixa claro que todos os atos pecaminosos que não foram perdoados estarão registrados, todos. Irmãos, quem vai estar com Cristo reinando no céu são todos os pecadores que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos esses, Amém. seus pecados caíram sobre Jesus.
no deserto, na terra desolada, todos os pecados dos ímpios perdidos, claro, se são ímpios estão perdidos, cairá sobre Satanás. Enquanto nossos atos pecaminosos foram cancelados, apagados pelo sangue do Cordeiro, o dos ímpios cairão sobre Satanás, porque ele é responsável por isso. Embora as pessoas vão pagar pelas suas escolhas, Satanás os enganaram. Então, queridos, veja, durante 1000 anos, nós não vamos julgar ninguém. Deus não vai perguntar assim, Mário, e aí, fulano de tal, eu condeno ou absolvo? Não. Na verdade, queridos, o Senhor vai mostrar para nós pessoas que perderam o céu e o seu pecado. O Senhor vai nos mostrar, queridos, porque certas pessoas não estarão lá no céu. Infelizmente, tomara que isso não aconteça, tomara que isso nunca aconteça, mas possa ser que entre nós, nossa família, alguém se perca, e o Senhor vai nos mostrar. Esse é o juízo de Deus. Não é que ele vai perguntar para mim, para você, e aí eu condeno ou absolvo. Não, ele vai mostrar a sua justiça, porque cada pessoa perdeu o seu reino, perdeu a sua salvação. Todos os exílios estarão lá no céu, queridos. Todos os exílios estarão no céu. Veja que aqui ele cita livros. Daniel fala sobre esse livro também, né? O livro da vida, não é? O livro do Cordeiro, não é? Nesse livro, querido, está registrado o meu nome e o seu nome. Está lá escrito com tintas de sangue o meu e o seu nome, queridos. O nome de cada um de nós estará no livro do céu para a honra e glória do nosso Deus. Não temeremos, queridos. Então, esse registro não será apagado. Todos os nossos atos, é como se você e eu nunca tivéssemos feito nenhum pecado, irmãos. Está lá o registro, o livro da vida do Cordeiro, toda a vida de Cristo que aconteceu aqui na Terra, todo Mário, Oi, Angélica. Mário, esse julgamento é uma confirmação da justiça de Deus, que foi colocada em xeque pelo inimigo lá no céu, Então, os salvos estarão lá reinando com Cristo durante esse milênio e estarão confirmando a justiça de Deus. Então, não vai restar nenhuma sombra de dúvida sobre o caráter de Deus. Essa dúvida que Satanás colocou não vai restar mais. Deus vai nos dar a chance que nem precisa, mas como Deus é muito justo e perfeito e o caráter dele é perfeito, ele vai nos dar a chance da confirmação, só isso, não é? Como a Bíblia chama de juízo comprobatório, né? Então, Deus não vai permitir, os salvos não vão querer nunca mais pecar e vão realmente confirmar aquilo que já sabe, né? Deus é justo, não existe nenhuma sombra, que manche o caráter dele. E ele faz questão de comprovar isso para nós. Tanto é que nós estamos passando hoje pelo juízo investigativo. Exatamente. No milênio, teremos o juízo justificativo e, no final do milênio, o juízo executivo, aonde o Senhor dará ponto final à história de pecado desse mundo. E aqui nós vamos entrar no ponto final, Angélica, e esse ponto eu quero que você pense comigo, porque quando é que termina o milênio? Quando a cidade desce, quando o céu, né, a cidade santa desce do céu, a Nova Jerusalém, ela desce ali no Monte das Oliveiras, né, ela vai se abrir no Monte das Oliveiras para ocupar essa cidade. Nesse momento acontecerá a ressurreição dos ímpios, todos os ímpios ressuscitarão de todas as épocas, e nesse momento Satanás ele é solto. Por que ele é solto? Porque haverá pessoas para tentar, queridos. Agora, acompanhe comigo a partir do versículo 7. 20 de Apocalipse, capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque os ímpios vão ressuscitar. Agora, veja o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Misericórdia. Irmãos, imagine a quantidade de pessoas que vão perder o céu. É muita gente.
É muita gente. Agora, o que me chama a atenção aqui, Angélica e demais irmãos, é que ele ressuscita, os mortos perdidos ressuscitarão. Uma coisa que eu quero abrir uma aspa aqui rapidinho, Ellen White fala, queridos, na ressurreição dos ímpios. É assustador, queridos. Ela narrando em visão como é que o ímpio ressuscita, irmãos. Ela diz que os ímpios ressuscitarão do mesmo jeito que desceu à sepultura. Aquele ímpio que morreu de câncer e não se arrependeu, ele ressuscitará de câncer, irmão. Aquele ímpio que morreu de um acidente, que ficou todo despedaçado, e lá no autópsia, aquele médico o costurou lá de qualquer... Ele vai ressuscitar daquele jeito, irmãos. Ela diz que a cena é tão forte, queridos, que ela tenta desviar a visão, e o anjo diz, é necessário que você veja e escreva. A ressurreição dos ímpios, queridos, vai ser algo terrível, porque eles vão ressuscitar exatamente do jeito que desceu a sepultura. Quem morreu de facada, quem morreu de tiro, quem morreu de doença, porque a transformação só acontecerá apenas nos salvos que ressuscitarão, irmãos, na volta de Jesus. Seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Mas os ímpios, queridos, eles ressuscitarão do jeito que desceram a sepultura, completamente destruído, irmãos. É uma cena lamentável que a serva do Senhor viu. Agora, Jé, uma coisa que me deixa intrigado, eu já obtive a resposta disso, mas eu vou compartilhar com vocês. Eles vão ressuscitar e atacar logo a cidade? Não, queridos. Não vão ressuscitar e vamos atacar. Não, Satanás vai arregimentar um exército. Ellen White fala no grande conflito que ali vai estar grandes generais, comandantes de guerra, e eles vão se preparar, queridos. A serva do Senhor, ela não diz, Angélica, quanto tempo da ressurreição do ímpio até a destruição deles acontecerá. Se vai ser um dia, 2 dias, um mês, uma semana, ela não fala. Mas ela diz que eles terão um tempo para se arregimentarem, os coronéis, os generais, grandes generais. Ela diz que ali vai estar Hitler, vai estar todos aqueles homens do passado que eram grandes generais de batalha, eles que estão perdidos, eles vão se arregimentar, vão arquitetar planos. Então, quanto tempo o ímpio terá da ressurreição deles até a destruição, a gente não tem ideia. Mas Ellen White fala que haverá um tempo onde eles se arregimentarão, onde eles vão se reunir para a peleja. Não é ressuscitando e invadindo a cidade, não. Eles vão ter um período de tempo. E isso, queridos, nós não fazemos ideia de quanto tempo eles terão. Vejam, no versículo 9, veja o versículo 8, e sairão a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja. Verso 9, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa é uma cena, Angélica, que todos nós, salvos do Senhor, iremos presenciar. Nós vamos ver, queridos, Satanás e seus anjos e todos os ímpios sendo consumidos pelas chamas. Não haverá nenhum tipo de prazer em nós, queridos. Nenhum tipo de prazer. O que nós vamos sentir é que a justiça de Cristo será feita. Não vamos ter alegria em ver os nossos ali sendo destruídos, queimados. Não é isso, irmãos. Nós vamos ver que a justiça de Cristo é perfeita. Ali, queridos, Eduardo disse que haverá ímpios que serão lambidos rapidamente pelas chamas que vão descer. Primeiro desce o enxofre, depois desce o fogo. Enxofre, você sabe que o papel do enxofre é o quê? Purificar. Enquanto vai queimando, vai purificando a terra. Haverá ímpios que vai demorar um pouco mais. Mas ele vai te falar que Satanás é o primeiro. Começa por Satanás, mas ele vai ser o último a ser destruído, irmãos. Depois que todos os ímpios serem consumidos, Satanás ainda vai estar sendo queimado, irmãos. E ele vai ser o último, irmãos, a ser eliminado, ele e seus anjos.
Vai ser uma cena, queridos, que, olha, se não estivermos dentro da cidade, você já imaginou o que é que pode acontecer? É terrível. Só em pensar nisso, meu corpo treme. As minhas vísceras se contorcem, queridos. Então, queridos, pense comigo. Vale a pena perder o céu? Não vale, irmãos. Não vale. Ser queimado, irmãos, ou seja, os ímpios serão eliminados da memória de Deus para sempre, irmãos. É como se eles nunca existissem. Deixarão de existir para sempre, irmãos. Para sempre. Então, queridos, Satanás será destruído, os ímpios serão consumidos juntamente com ele, todos os anjos, e aí começa, então, uma nova era. Depois que a terra é completamente destruída, nós vamos sair da cidade santa, não haverá nada, querido, restolho, absolutamente nada. Eu quero ler com vocês o último texto dessa manhã, no livro de Malaquias. Malaquias fala, queridos, que tipo de fogo é esse? Malaquias capítulo 4, essa ideia, essa filosofia distorcida que tem aí fora, onde as pessoas dizem que vão viver eternamente queimando, os ímpios queimarão para sempre, ficarão ali ardendo para sempre. Olha o que diz o texto bíblico, irmãos, de Malaquias capítulo 4, versículo 2. Aliás, vamos começar do versículo 1. Malaquias 4, verso 1 até o versículo 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Agora preste atenção no versículo 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia de que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o ímpio vai se tornar, irmãos? Cinzas. Eles deixarão de existir para sempre, irmãos. Não haverá oportunidade para o ímpio, eles serão eliminados. Satanás e seus anjos e todos os perdidos deixarão de existir para sempre, eles vão se tornar cinzas. Por que o fogo é eterno? Eterno não é ele queimando para sempre, mas o seu resultado. Satanás e seus anjos se tornarão cinzas, deixarão de existir para sempre, queridos. A nossa alegria, a nossa esperança, o nosso sonho, como diz a Angélica, é estar dentro da cidade. A única pessoa, queridos, que pode impedir você de entrar na cidade santa, de ser salvo para sempre, é você mesmo. Mas nós desejamos, nós queremos, nós almejamos o céu e nós estaremos lá em nome de Jesus Cristo, irmãos. Amém. Merecemos? Lógico que não. Nenhum de nós merecemos céu, coisa nenhuma. Mas estaremos lá tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. O seu sangue remidor nos alcançou, fomos lavados, embranquecidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e os nossos nomes permanecerão no livro da vida para todo sempre. Eu creio nisso, queridos. Então, amigo, amém, ajude pessoas, leve essa palavra para as pessoas que acreditam no ímpio queimando para sempre, que acreditam na doutrina do inferno. Irmãos, não existe inferno, irmãos. O inferno é sepultura. Satanás e seus anjos serão destruídos para sempre, se tornarão cinzas. E todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, confiaram na sua graça, na sua misericórdia, como eu e você, nós estaremos dentro da cidade santa. Você crê nisso? Eu creio. É seu desejo fazer parte daqueles que estarão remidos dentro da cidade santa? É o meu desejo também, queridos. Que a graça do Senhor nos alcance e pela fé possamos estar firmes até que Jesus Cristo venha para nos buscarmos e vivemos eternamente ao seu lado. Esse é o meu desejo, é a minha oração, queridos. Eu a faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de louvar com você, queridos, esse hino que fala sobre o Espírito Santo. Ele que nos dará poder, ele que nos manterá salvos para a honra
e a glória do nosso Deus. Ele confirmará nossos nomes no livro da vida e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos pedir a Ele que Ele venha sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha, Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Venha habitar em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha, Espírito. Venha,
Que ele venha sobre nós com poder e autoridade, nos transformando e levando salvação e esperança. Esse é o objetivo do Espírito Santo sobre nós, queridos, terminar a obra da pregação. Os milagres são resultados, são consequências, mas a maior missão do Espírito Santo para nós é de pregarmos, terminarmos a pregação para que Jesus volte para a gente ir para casa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Lembre-se sempre, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar você, Angélica, que nos apresente a Deus nesse momento, encerrando então a madrugada de hoje. Ô, Mário, eu pedi aos irmãos hoje, a mãe da minha nora estará indo hoje ao médico, ela tem uma doença que é a esclerose sistêmica, e ela já está realmente em um estado muito difícil, o dedo dela roxeou e está provavelmente para amputar um dedo, né? E hoje ela está correndo atrás de hospitais e tudo para fazer isso. Peço a vocês que orem por ela hoje. Terezinha já tomou a decisão, só está faltando, ela vai se batizar. Infelizmente apareceu essa pedra de tropeço agora. Infelizmente não pôde se batizar aqui ainda por causa disso, né? Ela veio se batizar em Camaçari. Então orem por Terezinha, tá bom? Para que Deus conduza tudo nesse dia, para que ela resolva, esse problema seja resolvido. Sofre muito, com muitas dores. Vamos orar. Amém, Zé. Ela já pertence ao Senhor. É. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a Bíblia diz, Senhor Deus, que na Tua presença há delícias perpetuamente, e nós experimentamos isso. Obrigada, Senhor Deus, por nos acordares para estar na presença do Senhor. Como é bom, Senhor Deus, começarmos o dia lembrando aquilo que nós já sabemos, mas às vezes as labutas diárias são tantas que perdemos às vezes de vista os teus propósitos. Como é bom lembrar que o Senhor tem uma eternidade para nós, que o Senhor tem 1000 anos no céu para nós reinarmos com o Senhor, que o Senhor só tem maravilhas para a nossa vida. Os momentos que estamos vivendo aqui são muito difíceis, estamos vivendo momentos difíceis. O Senhor, basta olhar o varal da madrugada, querido Deus, ali não tem a metade realmente das nossas angústias. Mas, Senhor, o Senhor é Deus. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigada. Neste momento, querido Deus, como acabamos de ouvir e louvar, nós oramos pelo Espírito Santo, que ele venha nos restaurar, que ele venha colocar em nosso coração mais desejo ainda de estar ao teu lado na eternidade e de já viver aqui essa eternidade. Que ele venha nos dar poder para testemunhar, Senhor Deus, aquelas pessoas que sentem necessidade de refrigério, de força, de conforto, que o Senhor nos ajude aí ao encontro dessas pessoas nesse dia, mas que antes disso o Senhor vá. Pai Santo, eu quero pedir especialmente por Terezinha. Ela hoje está precisando muito do Senhor. Ela já te aceitou no coração, Pai Santo. Só falta realmente a decisão pública. Que o Senhor, que é Deus que abre portas, o Senhor abre as portas para Terezinha. E que ela realmente tenha certeza de que o Senhor está na direção. Nós sabemos que o Senhor é Deus de milagre. Que o Senhor, em primeiro lugar, seja o médico que ela precisa. E o Senhor prepare todos os médicos, toda a equipe de saúde e o local para que ela possa realmente fazer esse tratamento. Queremos também te pedir para o João, o Senhor sabe o quanto ele está necessitando do Senhor, mas agradecemos já por ver João já bem melhor do que ele estava, Pai Santo. E quanto a nós, querido Deus, nos ajude a confiar. Amém. A Bíblia diz que para nos achegarmos ao Senhor precisamos ter confiança. Ajuda-nos a ter confiança a nos chegarmos ao teu trono de graça, porque temos um Deus que é o nosso governante, é o nosso Criador, é o nosso Pai. Senhor Deus, que neste dia possamos desfrutar da tua santa presença, da direção do Espírito Santo. Não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor que sabe. O Senhor ocupe nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos sentidos, nosso tempo e nossa vida. E em nome de Jesus, nos batize com o batismo do Espírito Santo, Senhor Deus, e nos ajuda a ser vasos de honra em tuas mãos,
Cuida da Amém. nossa família, Pai. Ser com cada filho, com cada filha, cada esposo, cada esposa, com cada familiar que nós representamos. Que o Espírito Santo, neste dia, faça uma obra de restauração. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito Amém, obrigado, Senhor. Angélica. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Um ótimo dia para você. Que a paz e a Amém. graça do nosso Deus seja com cada um de vocês. Amém. Encerramos, então, a nossa madrugada. A gente se encontra amanhã, às 4 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Bom dia.